7 de outubro é um dia importante para a democracia brasileira. É quando ocorre o primeiro turno das eleições 2018. Você tem se informado sobre os seus candidatos, sobre o processo eleitoral brasileiro, ou o que fazer no dia da eleição, o que pode, o que não pode, o que precisa levar? Hoje, o Conexão OAB ajuda você nessa missão de se informar com o Igor Ignácio, chefe do cartório eleitoral de Botucatu, que veio tirar algumas dúvidas que você possa ter. Obrigada por vir até a Câmara tirar essas dúvidas do pessoal que assiste a TV Câmara. Prazer imenso, representando a Justiça Eleitoral, poder esclarecer sobre os mais variados temas eleitorais. Então a gente falou, 7 de outubro, né, dia do primeiro turno das eleições, mas tem algumas outras datas que é importante ficar atento nesse calendário eleitoral? Sim, uma foi primordial agora, recém-passada, 15 de agosto. Era o último dia para registro dos candidatos. Então esse foi o marco para se definir quais são aqueles que efetivamente protocolaram o documento. Uma outra data muito importante é 20 de setembro, que é o prazo limite que o Tribunal Superior Eleitoral tem para julgar os recursos, os registros desses candidatos. Aí nós vamos saber efetivamente quem vai estar na urna no dia da eleição. E próximo à eleição, os períodos ali, o dia que antecede, a véspera, dia 6, ou dia 5, que também datas para você fazer comício, fazer carreata, passeata, carro. Quando permitido, né, tem uma situação específica de carro de som e assim por diante. Sim, e se a gente tiver o segundo turno? Dia 28 de outubro é o segundo turno, é o último domingo do mês de outubro. Dia 7 de outubro, o primeiro domingo, 28 de outubro, o último domingo também. Tá. E agora falando desses dias das eleições, então informar o que é necessário levar no dia da eleição. Quem for votar, o que precisa levar? Tá. É primordial que a pessoa saiba o colégio eleitoral, a sessão que ela vota. E aí nós temos agora uma tecnologia que veio para nos ajudar, que é o e-título. Então aquele que tem o celular e sabe manusear, baixa o aplicativo, instala ali no seu celular, ele trabalha offline, né? Não precisa de internet para usar, e ali ele já, com aquele aplicativo, basta para ele se dirigir à sessão eleitoral e votar. É plenamente válido. Mas para aqueles que não têm celular, então ele tem que levar um documento pessoal e o ideal seria levar o título de eleitor. Esses são os dois documentos básicos. E o título vai dizer qual é a sessão que ele vota, né? Exatamente, ali informa a sessão eleitoral que ele vota. E agora uma informação importante também, a biometria. Quem não fez, vai poder votar? Na verdade, quem não passou pelo processo biométrico, que começou no dia 10 de agosto de 2015. Então, foram 3 anos até encerrar no dia 9 de maio de 2018. Quem não conseguiu nesses 3 anos, e olha que a Justiça Eleitoral foi às ruas, ela não ficou restrita ao prédio do cartório eleitoral, nós visitamos todos os bairros, começando pela zona rural, depois pelos bairros periféricos, fomos em todas as indústrias, fomos em todas as escolas, tentando captar ao máximo os eleitores nos comércios, supermercados, shoppings, e ainda assim não faltou oportunidade para que o eleitor pudesse fazer a biometria. Ficaram de fora 10 mil eleitores, é um número expressivo, então são 10 mil pessoas que não vão poder, seus documentos foram cancelados, eles não vão poder participar das eleições de 2018. Tá, e agora depois vai ter que correr atrás disso, né? Exatamente, aí a partir do dia 4 de novembro, então encerrado ali o segundo turno, 4 de novembro reabre o cadastro eleitoral, aí esse eleitor pode procurar o cartório eleitoral para regularizar a sua situação. Ele vai ter que fazer a biometria, além de pagar algumas multas, eventualmente, que devam ter por ausência às urnas. Sim, e ficar sem o título de eleitor, que trava algumas coisas na vida aí, né? Exatamente. Hoje, aquele eleitor, esses 10 mil eleitores, né, mais um, que nós temos, eles vão ficar com o CPF bloqueado, eles vão ter problema com o passaporte, vão ter problema com, se é mais jovem, tá, agora não tem idade, né, para estudar, mas vai fazer uma inscrição numa faculdade, ele não vai conseguir, porque é exigido que a quitação eleitoral. Aqui na nossa região, Botucatu em especial, nós temos
tido nos últimos anos, e não é diferente nesse, projetos habitacionais, lançamentos de casas. Então, para você se inscrever, você precisa estar com a documentação em ordem. Ou se não, financiamentos dos mais variados, em especial até habitacional, vai na Caixa, vai nos bancos, você também não vai conseguir tirar. Então, vai travando. Microempreendedor individual, você vai aqui na Casa do Cidadão, você vai lá, você vai abrir um pequeno negócio, uma prestação de serviços, quer se regularizar, vai encontrar problema, não vai conseguir. Então, são N as situações que acaba atingindo. Então, às vezes a pessoa fala, eu não quero saber de política, estou desgostoso, rasga meu título aí, né? Não quero nem saber. Só que ele é atingido por outras formas. Conta do banco, imagina, travou o CPF, vai ter problema na conta do banco. E INSS. Sim. São uma infinidade, né, de situações. Já que você falou dessa pessoa aí que às vezes não quer votar, pode justificar o voto. O que precisa fazer para justificar esse voto? Tá, vamos supor que o eleitor não estava no município ou não foi votar por algum motivo. Ele tem 60 dias a contar da eleição do turno, então no dia 7 de outubro, a partir do dia 8 conta 60 dias. Ou no segundo turno, se tiver 28 de outubro, a partir de 29 conta 60 dias. Hoje nós temos uma justificativa online também, tal como o aplicativo, você consegue fazer pelo Justifica, um sistema chama Justifica Eleição, no site da Justiça Eleitoral. Do contrário, ela entra lá e faz a justificativa dela. Do contrário, ela procura o cartório eleitoral e apresenta ali um documento que justifique o porquê ela não foi votar. Simplesmente falar, eu não fui porque eu não quis. Não basta, ela teria que comprovar ou algum motivo de doença. É uma justificativa mesmo. Uma justificativa, ela tem que apresentar um documento. Ou apresentar um comprovante que ela estava fora do município. Para aquele eleitor que não vai estar no seu município, e deseja ali procurar, sabe, eu quero me justificar já no dia. Ele pode procurar qualquer colégio eleitoral, onde esteja tendo eleição no Brasil, qualquer um. Eu estou viajando, eu estou lá para o Nordeste. Então eu vou lá, ele para na frente de uma escola, entra e justifica. Só que ele precisa levar o título de eleitor dele para identificarem, ou o e-título, para identificarem ele, e ele justifica numa urna ali naquele momento. Aí essa informação já vai para a base de dados da Justiça Eleitoral. Simples também, Bem né? simples também. Agora, falando da pessoa que vai votar no dia 7 de outubro, a gente já falou o que precisa levar. Agora, vamos fazer um pode não pode, que pode ser que algumas pessoas tenham dúvidas. Pode tirar foto na urna, pode levar santinho, camiseta de candidato, o que pode e o que não pode fazer no dia? Olha, é bem restrito. Na verdade, a pessoa não pode, em hipótese nenhuma, a não ser que ela leve guardado no bolso uma colinha que a gente fala, que é o número dos candidatos. Vão ser vários candidatos em disputa, né? Então ela leva essa colinha e aí lá dentro ela abra, veja e informe ali, lance na urna e confirma. Guarda e não mostre para ninguém. Ela não pode distribuir santinho. Isso é o vulgo boca de urna. Então não pode. Camiseta do candidato também não pode, não é permitido. A camiseta em si, ela é como se fosse um brinde, então é vedado, é muito restrito o uso dessa camiseta, via de regra é o próprio candidato, mas no dia ele não pode usar. Ele pode, no máximo, agora a gente está falando que não pode, né? Mas o que ele poderia fazer? Usar uma praguinha, que é aquele adesivinho que as pessoas, é comum colocar, uma bolinha aqui, né? Coloca e depois terminou, você vai e tira. Não pode ter aglomeração de pessoas com a mesma vestimenta, uma determinada cor. Você olha lá uns 10 daquela cor. Não precisa estar nem número nem nome, só de bater o olho você já vai saber. Isso também não pode, por quê? Porque a proposta é que o eleitor tenha plena liberdade para chegar aí com a maior tranquilidade, sem se sentir inibido ou coagido por alguém, que ele vote com a sua livre consciência. Então essa é a ideia, essa é a proposta. E entrar com o celular na urna pode? Então, é uma questão, a gente estava falando que o eleitor pode levar o aplicativo está no celular, ele vai se identificar para o mesário. O que ele vai fazer? Guardar. Por quê? Porque não é permitido ele fotografar em quem ele está votando, porque você quebraria o sigilo do voto. Isso é vedado e é crime. Então ele pega, se identifica... Tem gente que vai lá e posta foto Isso daí, e aí imagina, postou, você já sabe quem é, o juiz já
na hora vai em cima, o Ministério Público vai em cima dele. Então é expressamente vedado você fotografar a urna eletrônica com os votos que você esteja ali. Muitas vezes essa situação pode ensejar um voto de cabresto. Alguém que obrigou você a fotografar. É um comprovante, isso, né? e para você mostrar em quem efetivamente você estava votando. Sim. Então, para inibir esse tipo de situação, é expressamente vedado fotografar. Você vai poder se identificar, guarda, vota e aí dá sequência. Tá. E levar filho, filha, criança junto na urna pode? Ou às vezes algum idoso da família que precisa de ajuda? Tá. Cada caso é uma situação. Bebê de colo. Bebê de colo é permitido ir até a urna, então a mãe vai. Criança é vedado, porque nós tivemos casos, dentro do Brasil são vários Brasis, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, que crianças na faixa de 8 a 10 anos acompanhavam os supostos parentes e eles é quem digitavam. E essa criança era treinada para digitar só aquele número. Então a pessoa lá tem um índice de analfabetismo muito grande e digitava o número de um determinado candidato. Isso foi pego. E aí, a partir dessas situações, a gente entendeu o quê? Tudo tem seu momento. Então, com relação a essa forma lúdica da criança aprender, a gente vai às escolas, leva a urna eletrônica, coloca um software de brincadeira ali com candidatos fictícios e assim por diante, para inibir qualquer situação como essa. Então, é vedado entrar com crianças maiores dentro da sessão. Pessoas que tenham alguma dificuldade de votação. Dependendo da situação, ela precisa de uma ajuda. Então, aí tem que ser algum familiar dela, devidamente comprovado, aí ela pode ir acompanhada para ter esse auxílio. Essa é a ideia. Tá, eu acho que as dúvidas sobre o dia da eleição a gente tirou bastante. Vamos passar um pouquinho sobre o processo eleitoral, né? Esse ano a gente vai poder escolher quem vai ocupar os cargos de presidente, governador, senador e deputados estaduais e federais. E é importante entender também como funciona, então, esse sistema eleitoral, que no caso dos deputados, nem sempre o mais votado vence, né? As pessoas têm algumas dúvidas em relação a isso. Exatamente. Isso é um tema extremamente complexo. Chama sistema majoritário e sistema proporcional. No sistema majoritário, que é prefeito, governador, presidente e senador, o mais votado ganha. Então, quem teve a maior quantidade de votos acaba levando. Já nos sistemas proporcionais, que seriam os vereadores, nesse caso não está em disputa, mas os deputados estadual e o federal depende do coeficiente. E aí tem o coeficiente partidário e o coeficiente eleitoral. Primeira conta que é feita é para ver quem conseguiu o mínimo necessário para passar para a próxima etapa, chama o coeficiente partidário. E depois o coeficiente eleitoral. E aí essa conta é elaborada para distribuição de cadeiras para os partidos políticos. Daí a importância, inclusive, de você analisar não somente o candidato, mas também o partido a que ele que essa pessoa foi filiado. E também as coligações, As né? coligações é fundamental, porque as coligações a estrutura do partido, a ideia do partido, diz muito o que vai acontecer se caso ele for eleito. Quais são as atitudes, as propostas, o que ele vai votar ou não, é diretamente relacionado como o partido pensa. Então não adianta você pensar que a pessoa vai ter uma determinada conduta se ele está vinculado a um partido A, B ou C. Então tem que pensar num contexto, não pensar num conjunto da obra. Se informar bem sobre o candidato. Exato, né? O candidato e os partidos e também as coligações que foram formadas. Sim. E o sistema eleitoral brasileiro, ele também prevê os votos em branco e o voto nulo. Exato. Você pode explicar a diferença para a gente? Tá. O voto branco. A urna eletrônica, ela já dispõe de uma tecla específica onde está lá branco. Então o eleitor ele vai conscientemente e digita aquela tecla. Ele não quer votar em absolutamente ninguém, como o próprio nome diz, ele vai se abster, vai ser branco, aperta branco e confirma. O voto nulo, não necessariamente ele fez consciente. O voto nulo, ele tentou digitar algum número, só que esse número não corresponde ao número de nenhum candidato. Não existe, né? Não existe, ele confirma. E aí anula o voto. Apesar que a urna informa para ele, esse número aqui que você está digitando não corresponde a ninguém, vai anular o voto, confirma, ele acaba confirmando. Então a diferença entre um e outro é a mesma. E aí, puxando o gancho já,
existe um mito que Até fala ia que se perguntar, tivesse 50% de votos brancos ou nulos, anularia a eleição. Isso é uma mentira. Por quê? O Código Eleitoral, que, quando ele dispõe de tal forma, ele diz o seguinte, desses 50% dos votos, é aquele voto nulo que alguém obrigou você a ir, colocaram uma arma na sua cabeça e aí você anulou, o ato foi nulo por si próprio. Agora, quando você conscientemente, é uma decisão sua, vai lá e anula, ou vai lá e vota em branco, ninguém pode tirar um direito. Não, você teve essa decisão, foi decisão sua. E o que é levado em consideração, então? Os votos válidos. Aqueles votos que foram direcionados a uma legenda ou a um candidato específico. E é eles que vão definir a eleição. E o voto nulo, às vezes, ele é identificado como um voto de protesto. Sim. Efetivamente funciona ou não? Particularmente acho que não. Por quê? Eu, quando vou nas salas de aulas, eu tenho um costume de falar assim, viu, quem que gosta de buchada aqui? No máximo, 1, 2 pessoas levantam a mão. E pizza? Todo mundo levanta a mão. Eu falei, pois bem, você sabe que o candidato que gosta de buchada, o eleitor, ele é muito fiel e faz toda uma campanha. E vai lá votar com firmeza, sempre escolhe. E o de pizza, eu não quero saber de política, ele não vai votar. Ou quando ele vota nulo. Ou ele vai lá e vota branco. Só que aí sabe o que vai acontecer? Dos que foram votar, os que votaram na buchada eram sérios, comprometidos, votaram. E os de pizza largaram. E a buchada teve uma maioria de votos. E aí, voltando à sua pergunta, vale a pena votar em branco ou nulo? Sabe o que vai acontecer durante os 4 anos seguintes? Todos vocês vão ter que comer durante 4 anos buchada. Coisas que você nem sonho pretendia. Então, aí a importância, a partir do momento que você se abstém, não vai. Quando você vota branco ou quando você vota nulo, você entrega uma carta em branco. Outras pessoas vão tomar uma decisão por você que não necessariamente é o que você quer. Então, se você não quer comer buchada, se você prefere uma comida mais palatável, dê sua opinião, opine. E o mais importante de tudo, a partir do momento que você aperta aquele botãozinho verde da urna e confirma, ali é só o início do processo democrático. Então, a partir dali, você tem que cobrar efetivamente os candidatos eleitos. Essa é a ideia. Antes da gente entrar nessa parte do pós-eleição, que a gente vai entrar também aqui, só uma dúvida, fala muito dessa questão, vai anular a eleição, é mito, né, como você já falou, o que é preciso para anular uma eleição? Não é uma coisa que é fácil de ocorrer, né? Não, só se efetivamente existisse uma catástrofe. Aconteceu uma vez no Nordeste, de um grupo de eleitores, era similar a essa situação, foi cancelado os títulos deles. Então, lá, no município pequenininho, era uma eleição municipal, eles tinham o costume de trazer eleitores dos municípios vizinhos para ir votar. O juiz tomou uma decisão firme, fez uma revisão, não necessariamente era biométrica, e cancelou todo mundo que não estava lá no município. Divulgou, só quem era do município sabia e cancelou. E no dia da eleição, esse povo apareceu todo lá para votar. Eles tacaram fogo, Imperatriz no Maranhão, tacaram fogo em urnas eletrônicas, em sessões eleitorais, no cartório eleitoral. E aí, um caso como esse comprometeu a eleição. O juiz anulou, então a pessoa não Bastante pôde... extremo também, Isso, né? foi extremo. Só questões muito complexas para chegar ao ponto de anular uma eleição. Ou, dependendo do candidato, o candidato se inscreve, vai para a urna e ele é impugnado, é indeferido o registro dele. Todos aqueles votos que foram dados para eles são nulos. Tem que fazer uma nova eleição para definir quem é o presidente. Até então, o país, no nosso caso, ou o Estado, se for o caso, né, fica sem um rumo, fica sem um chefe do Poder Executivo para poder tocar. Porque não é, quando anula a chapa. É o presidente e o vice, ou o governador e o vice. Aí quem assume é o presidente da Câmara, se for o caso, dos deputados, ou o presidente da Assembleia Legislativa, no caso do governador, até se realizar uma nova eleição. Em Tocantins, em julho para junho agora, nós tivemos uma nova eleição, por exemplo, para governador. Então, é um caso de nova eleição. Anulou aquela e fez uma nova. Mas são casos mais isolados e mais complexos. E o processo eleitoral, o sistema eleitoral
tem esses detalhes que a gente entende um pouco. Vamos ver se a gente ajuda também, porque algumas coisas mudaram, além de tudo isso, né, no processo eleitoral. Em relação a teto de gastos, financiamento de campanha, cláusula de desempenho. Então, primeiro eu pergunto, por que ocorreram essas mudanças no processo eleitoral para esse ano? E se você pode destacar algumas mais importantes, que às vezes é bom a gente estar atento, que mudou. Tá, o porquê que teve essas alterações? Para que o fator econômico não fosse preponderante numa eleição. Que a ideia e a proposta do candidato é que realmente valesse a pena. Então não é o dinheiro que vai fazer a diferença numa eleição. Por isso o teto de gasto. As campanhas estavam ficando bilionárias, essas eram as cifras, e a proposta é reduzir isso daí para um patamar para dar chance natural, a todo para mundo, dar chance né? a todos. Então não é quem tem mais dinheiro que vai ganhar. Segundo, financiamento de campanha. Antes as pessoas jurídicas podiam doar. E a pessoa jurídica, ela não faz filantropia. Ela não dá dinheiro porque ela é uma boa empresa. Ela dá dinheiro sempre com fins extras. E isso acabou demonstrando no nosso país num passado recente, certo, né? que não foi uma boa as empresas financiarem as campanhas. Eles cobraram de volta e a situação foi o que está acontecendo até agora aí. Sim. E aí o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional essa lei, teve até uma alteração legislativa e hoje só pessoa física pode doar 20% de quanto ele efetivamente ganha. Então tem que tomar muito cuidado para fazer a conta certa. Então, se a pessoa não declarou nada do quanto ele declarou para o imposto de renda, se não declarou nada, muito cuidado em cima disso. E a cláusula de barreira também veio para limitar a quantidade expressiva de partidos políticos que nós temos no nosso país. 35 partidos, tem vários outros, dezenas querendo ser criados, só que eles entram para ganhar tempo de televisão, entram para fazer barganhas, e a proposta não é essa. A proposta é que eles tenham ideias firmes, candidatos bons para lançar e não fazer barganha. Então, a legislação está vindo dizer o quê? Que você precisa do número X de candidatos a deputado, porque senão vai ser cortado a um monte as benesses que um partido tem, fundo partidário, tempo de televisão e tudo mais. Então, se eles não tomarem a sério essa atitude, vai ser cortado tudo isso daí. E eles vão deixar de existir. E parece que são mudanças que acabam restringindo mais o processo eleitoral, mas algumas outras, por exemplo, vieram para se adaptar à realidade da internet. Hoje você pode fazer uma vaquinha online, por exemplo? Exato, a vaquinha online é permitido, o impulsionamento é permitido. A internet vai ser a plataforma ideal de campanha para esse ano. Ela populariza, a gente estava falando de dinheiro, ela populariza o meio de comunicação. Veja só o meio obsoleto que nós tínhamos até pouco tempo atrás, um santinho. Se eu entregar um santinho para um eleitor, malemar, se ele for muito educado, ele não vai jogar na sua frente, mas ele vai dobrar e jogar no lixo. Se eu compartilhar pela internet essa mesma foto, ela vai ter uma repercussão muito maior. Eu coloco nas mídias sociais, no Facebook, no WhatsApp, e aquilo se compartilha e torna uma proporção gigantesca. Isso daí, o custo, primeiro que eu estou indo a favor do meio ambiente, não estou imprimindo nada. Com o segundo fator, a economicidade. É muito mais barato você fazer. A campanha fica mais barata. Qualquer um hoje, com um celular, consegue se filmar, né? Ou pedir para um amigo filmar ele fala ali as coisas e transmite aquela informação. A interação, porque quando você posta algo, tem essa interação, alguém faz um comentário, você explica, fala, interage, diferente de um santinho que é estático. Ou por mais que você alguém tenha uma boa vontade, é difícil você pegar um santinho e compartilhar o papelzinho para os outros, passa para o seu pai, depois passa para o seu... Agora isso é impossível, nunca existiu agora com a internet não. Então a internet ela está sendo um canal formidável, eu acredito, democrático, que vai conseguir mudar os rumos da eleição. E aí uma pergunta também que tem muito a ver com a internet e está deixando o pessoal preocupado nessa pré-eleição aí, que são as fake news. Como lidar com isso? Isso é um problema gigantesco. Primeiro ponto, penso que você tem que se preocupar em falar de você e bem de você. E não fazer uma campanha suja, porque isso nada mais é do que uma campanha suja para criar notícias e factoides com relação às outras pessoas e mentirosas, fatos que não existem na verdade. O TSE está extremamente em cima disso, firmamos parceria com o Google,
com o Facebook, com todas as mídias sociais de uma maneira geral, para coibir e pegar essas situações e penalizar de forma rígida essas pessoas que trabalham nesse submundo, né, que é fazer notícias como essas. E vários partidos políticos, se não a totalidade, assinaram termos de compromisso com o TSE para que não haja produção de fake news. Então a ideia é essa, coibir ao máximo. E para o eleitor, viu uma mensagem ali que você tem alguma... Vá pesquisar, vá nos sites oficiais. Não acredite em tudo. Não acredite, vá buscar. Parou ali, não compartilha, respira. Entra, você está muitas vezes, entra na internet, busca essa informação e lá você vai ver se é verdade, se é mentira, se aquela situação é real. Porque parece um telefone sem fio isso, né? Falou A, chegou lá Z. Não tem controle, nada a ver, né? Não tem controle. E depois que você soltou, é difícil de você recuperar uma notícia mentirosa como essa. Sim, e são tantas regras, tantos detalhes. Quem está fiscalizando tudo isso, a parte da campanha, da eleição? A Justiça Eleitoral é a primeira fiscal, né? Ela sempre está disposta a olhar e a fiscalizar. Mais do que isso, nós temos um papel de instrução, trabalhamos muito no preventivo. Eu tenho os telefones e os contatos, principalmente dos políticos da nossa região, eles me ligam diariamente, perguntando pode ou não pode. Como você me disse, eles tiram, posso fazer isso, não posso. Eu não fico alisando, falo, não pode. Isso daí é vedado, não faça, que vai ter problema. Então a Justiça Eleitoral, primeiro, trabalha no preventivo, e se existir o abuso por parte do candidato, aí sim a Justiça tem que ser feita. O Ministério Público Eleitoral também é um outro canal, e aí existem os meios de comunicação, o Denúncia Online, que é no site da Justiça Eleitoral. Você viu alguma coisa que você tem dúvida? O próprio cidadão tira uma foto, você pode baixar o aplicativo de novo. Baixa um aplicativo na hora, você já manda, senão você manda para o site e faz ali a sua denúncia, ou para o Ministério Público, ou para a própria Justiça Eleitoral. Mas a ideia é fazer uma campanha limpa, uma campanha honesta, uma campanha em que todos tenham as oportunidades iguais, e que o candidato fale dele, bem dele, da vida dele, não vai inventar mentiras, né, da vida dos outros ou coisa do tipo. Isso, a ideia é fluir tudo muito bem. Sim, uma campanha para que o eleitor possa se informar da melhor maneira possível. E agora, para a gente ir encerrando, muito importante falar isso também. Como o eleitor pode se informar, se conscientizar sobre o seu voto, não votar à toa, votar de maneira consciente, sabendo quem é o candidato, o partido, a coligação, como ele pode se informar e depois, como ele pode continuar se informando e fiscalizando aquele candidato que ele ajudou a chegar ao posto que ele vai ocupar. Claro. A Justiça Eleitoral ela tem um programa que chama Divulga Candi, cheio de candidatura. Tem aplicativo ou também tem no site, ele pode baixar. E tem várias ONGs que criaram aplicativos interessantes para ver se a pessoa tem processo ou não. Mas o da Justiça Eleitoral engloba tudo. Você entrando lá, você consegue ver quanto que essa pessoa tem, financeiramente ele tem que abrir as contas dele, quais são o grau de instrução dessa pessoa, quais são os projetos e as propostas, se ela tem, quais são os processos que ela já respondeu, que constam ali. Então todas essas informações vão ter ali disponíveis para o eleitor. Aí o eleitor faz uma análise completa de tudo isso. Fora isso, existem vários vídeos. Então, você entra hoje no YouTube, por exemplo, você consegue escutar entrevistas, debates, tudo que passa na televisão tem também gravado. Você analisa, assista não só do seu, assista do outro, para você chegar depois a um consenso, uma opinião de quem efetivamente você vai votar. Depois de eleitos, da mesma forma, aí você vai para a Assembleia Legislativa, que são os deputados estaduais. Para o Poder Executivo, você entra no site do governo e consegue acompanhar e fazer perguntas. Na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e depois a Presidência da República. Você consegue, com as mídias sociais e com a internet, interagir e participar depois da vida desses políticos e da vida da sociedade como um todo através desses meios de comunicação. Sim, é uma política de transparência que basta ter um tempinho para ir atrás de se informar. Correr e se informar, com certeza. E é importante deixar o recado, talvez para alguém que esteja um pouco desanimado com a política, com a eleição, a gente sabe que tem muita gente assim, é importante no dia 7 de outubro ir votar, dar sua opinião, participar da democracia do Brasil? Sim. Na minha opinião, o voto para algumas pessoas é obrigatório. Dos 16 até os 18 é facultativo. Nós saímos do número de 300 jovens para 1.500 com essa
política de ir às escolas. Então tem muitos eleitores e eles vão lá exercer. Dos 18 até os 70 é obrigatório e acima dos 70 é facultativo de novo. Mas não encarem o voto como uma obrigação, encarem como um direito, como uma conquista. Foi-se o tempo em que nós não podíamos escolher os nossos representantes, não podíamos falar uma imprensa livre, como a gente está tendo aqui. Não podíamos ler ou escutar as músicas que bem entendêssemos. E tudo isso, muita gente sumiu. Eu estava até lendo um livro ali da Comissão da Verdade. Muitas ossadas estão sendo descobertas, pessoas desapareceram, apanharam e ficaram com sequelas, para que hoje nós pudéssemos poder ir às urnas e, se você não está satisfeito, é ali o canal que você vai tirar a pessoa. Ou manter ela ali. Se você acha que aquele político está fazendo um bom governo, mantém ele ali. E renovar. Então a urna eletrônica, o voto, é a melhor arma contra toda essa malfeitoria que está acontecendo no nosso país. Exerçam esse direito seu. Igor, muito obrigada por esse tirar dúvidas e esse bate-papo aqui para o Conexão OAB. Espero que o pessoal de casa tenha saído mais informado e continue se informando até o dia 7 de outubro e depois. Isso é democracia, isso é voto consciente. Esse foi o Conexão OAB, esse programa está na nossa programação, na TV Câmara e também no YouTube. Obrigada e até a próxima.